Sempre chega para mim uma pergunta a respeito do produtor rural pessoa física. E eu vou reproduzir essa pergunta para vocês, para que vocês entendam sobre o que eu vou tratar no vídeo de hoje. Um produtor rural pessoa física intermediário que compra para revenda, ele deve enviar essa aquisição na FD Reinf? Essa foi a pergunta de uma seguidora do nosso canal do YouTube em relação ao evento 2055 lá da FD Reinf. Para responder a pergunta da nossa seguidora, eu preciso primeiro qualificar para vocês quem é o intermediário que a legislação trata quando ele determina que esse intermediário, ao realizar aquisições de produtor rural, pessoa física, vai ter que apresentar o evento R2055 na FD Reinf. Eu vou trazer aqui a legislação, a Lei 8.212 de 91, em seu artigo 30, ele diz o seguinte: arrecadação e recolhimento de contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. E entre os casos que essa legislação cita sobre quem tem que efetuar a retenção e recolhimento, ele fala da pessoa jurídica como um todo, e quando ele trata da pessoa física, que é a única situação em que nós temos a retenção sendo efetuada por esse adquirente pessoa física, ele fala no inciso 11 desse artigo 30, que eu vou ler para vocês para poder explicar melhor. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 desse artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física. Quando ele fala no inciso 3, ele está falando da data de recolhimento da parte previdenciária, que é dia 20 do mês subsequente. E quando ele fala no inciso 4, ele está falando da subrogação na obrigação de reter e recolher o fundo rural em nome do produtor rural pessoa física. Estou falando do percentual de 1,3 sobre a comercialização. E observe que ele é taxativo aqui em dizer o seguinte: a pessoa física não produtor rural. E por que ele faz menção à situação de não produtor rural? Porque no inciso 10 do mesmo artigo 30, a legislação determina que quando o produtor rural pessoa física estiver vendendo para outro produtor rural pessoa física, é esse produtor rural que está vendendo, que está comercializando, para ser mais abrangente, é ele o responsável pela retenção e recolhimento da sua parte previdenciária. Então, não se qualifica nessa operação o produtor rural como sendo o intermediário. O intermediário que está previsto na legislação é a pessoa física que adquire de produtor rural pessoa física para venda no varejo a consumidor pessoa física. Mas veja, a legislação fala que é não produtor rural. Então a regra é a seguinte: sempre que houver uma comercialização de um produtor rural para outro produtor rural pessoa física, é aquele produtor rural pessoa física que está comercializando, ele é o responsável pela retenção e recolhimento tanto do fundo rural em 1,3% quanto do Senar em 0,2%. Agora, supondo que o Elielto é um produtor rural pessoa física e vende para o João, que é outro produtor rural pessoa física, você tem que observar primeiro essa operação. O Elielto é que vai ter que reter e recolher o seu fundo rural e a sua contribuição ao Senar. Quando o João, que é produtor rural pessoa física, for revender esse produto, ou for vender, enfim, ali já é um outro momento de tributação. Se ele vai vender para um terceiro, é naquele momento que você vai observar para quem ele está vendendo aqueles produtos. A exemplo, se ele estiver comercializando com uma pessoa jurídica, é essa pessoa jurídica que vai ter que reter do João o fundo rural e o Senar e recolhimento para a Previdência Social. Porém, se o João estiver vendendo para uma pessoa física, o João vai ser o responsável pela retenção do Senar, e se essa pessoa física que o João está vendendo ali naquele momento, numa próxima operação, for um intermediário, ou seja, um não produtor rural, mas que vai revender no varejo, é essa pessoa física adquirente que vai ter que reter o fundo rural de João e recolher para os cofres públicos, e aí, claro, óbvio, fazendo o uso da FD Reinf no evento R2055. Então, quando se tratar da operação de comercialização de produção rural, de produtos de origem animal, vegetal, de produção própria de um produtor rural pessoa física para outro produtor rural pessoa física, essa operação, esse produtor rural adquirente, ele não pode ser qualificado como sendo intermediário por conta do que prevê o artigo 30, inciso 11
da Lei 8.212 de 91. Portanto, ele não vai apresentar o evento 2055 na FDRINF, sob pena de, se você faz isso, você teria ali duas situações de tributação no mesmo fato gerador. Tanto a tributação por parte do Elielton, que teria que reter e recolher porque está vendendo para uma pessoa física, que no caso é um produtor rural pessoa física, e também se você qualificar esse produtor rural pessoa física como intermediário, ou seja, eu vou tributar duas vezes sobre a mesma base e isso não está correto. Então cuidado quando essas operações estiverem em fundo rural, na venda de produtor rural pessoa física para outra pessoa física, que seja produtor rural pessoa física, é o produtor rural que está comercializando, é dele a responsabilidade da retenção e do recolhimento do fundo rural e do Senar, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!